cicatriz de máscara de usar para proteção, a gente está operando muita cirurgia pequena, de poucas vezes, está aqui na própria clínica, evitando ir para o centro cirúrgico. Essa pergunta é ótima. Não para de nascer porque está escrito na sua genética. A sua perna é como se fosse um jardim que já tivesse as sementes. As varizes nascem dessas sementes, que é o DNA. Está escrito no seu DNA que você vai ter. O que precisa é tratar essas veias. Só para complementar para todo mundo, muitas vezes também você trata as varizes, mas só trata o que o olho enxerga, não vê aquele aparelho verde. Vou até mostrar ele aqui já já. Bom, o aparelho é assim, ó. A gente mostra as veias da mão com o aparelho, sem nada e com o aparelho a veia lá dentro. Assim que a gente consegue identificar as veias nutrícias, muitas vezes o olho humano não enxerga quando mostra assim. Trombose na cirurgia. A gente tem mecanismos muito sérios de segurança para garantir a proteção do paciente com profilaxia para trombose. E deixar varizes gigantes na perna pode aumentar o risco. Então a gente prefere tratar e fazer os mecanismos corretos, você fica seguro. Olá, ótima pergunta. Hoje em dia esse tratamento está mais curto e num prazo de 2 meses a gente está terminando, entregando as fotos do antes e do depois para você. 100% dos pacientes têm fotos aqui no consultório. Então ela, de hoje em 2 meses, resolve. Bom, isso aí. Quando você opera as safenas, ela é uma das veias doentes, mas você tem que tirar todas as veias, porque o que sobrar fica para sempre na perna. Então a gente indica tratar tanto a safena quanto todas as outras varizes. Mas é difícil resolver tudo num dia só, então tem que vir no médico para avaliar. Bom, no seu caso, a melhor opção deve ser olhar com aquele aparelho verde que eu mostrei. Quando olha a perna, você vê os vasinhos, mas quando liga o aparelho aparece uma veia-mãe gigante alimentando. A gente precisa tratar essa veia-mãe, mas o olho não enxerga. Aí talvez precise do aparelho. Isso aí, tem que vir sim, tem que cuidar e após a gestação elas têm uma tendência a aumentar sim. A gente vai tratar tanto as veias nutrícias quanto as veias fininhas. Não é uma mágica, mas pelo menos a pessoa fica livre e aqui com a gente, todas as revisões são aqui com a gente, todas as revisões, quando a pessoa já fez o tratamento, de ano em ano ela vem, é avaliada, se precisar ela paga uma consulta e trata, se não precisar ela não paga nada e volta no ano seguinte para olhar. É um jeito de garantir e proteger os nossos pacientes. Vai poder tratar quando o nenenzinho já estiver com 3 meses, já estiver amamentando. Aí é só cuidar, mas sempre lembrando que depois que o neném nasce, as varizes melhoram 70%, só sobram 30%. Então melhora muito, é só aguardar. Uma outra pergunta de gravidez, e é assim mesmo. A gravidez é como se o nenenzinho ocluísse uma parte do retorno venoso, então dificulta. Mas sempre lembrando que depois que nasce, ele melhora. O que não melhorou, precisa vir aqui e a gente trata. Boa noite. Varizes da dor na perna, sim. E tem que tratar. E quem tem veia fininha, às vezes dói mais do que quem tem veia grossona. Então procure o seu angiologista ou agenda uma consulta com a gente. Mas traz dor nas pernas sim. Os dois juntos na mesma veia para potencializar o tratamento de varizes e melhorar. Todo mundo tem sempre dúvidas assim, como que faz o tratamento de varizes hoje em dia? O que existe de melhor? Cada médico tem a sua opinião e você tem que seguir a orientação. Olá, bom dia, tudo bem? Não é muito caro, muito pelo contrário, é muito barato, porque o médico assume o seu caso e é menos que o preço de uma cirurgia. Então muita gente gasta dinheiro com uma cirurgia e o médico não assume o caso. A gente em 2 meses tira foto de tudo antes e depois. Eu estou saindo para trabalhar e essa pergunta aqui é muito boa, a gente vai responder antes. É dolorido? Não, muito pelo contrário. A gente faz bem devagar e tem vários mecanismos de controlar a dor e o líquido já vem com anestésico. Então é muito tranquilo e vale a pena para ficar curada. Quem tem bastante vasinho, tratamento é por quanto tempo? Mesma coisa, 2 meses, se eu precisar, eu vou te avisar e vai ter que vir mais. Mas a princípio, vindo nas revisões planejadas em 2 meses, a gente resolve e é o prazo para você ficar boa, não existe mágica. Com certeza, as 2 pernas na mesma sessão. Por quê? O líquido é glicose que não faz mal nenhum à saúde e o laser é luz, então a gente pode fazer tudo num dia. Por isso que eu separo 1h30 para cada revisão e 2 horas para cada primeira vez. Tá bom? Qual seria o valor da sessão? Nenhum. Eu sou um médico diferente, eu assumo o caso da paciente de acordo com a expectativa da pessoa, então eu faço o caso inteiro, tiro foto de tudo e concluo o caso. A pessoa fica livre e volta de ano em ano para a gente fazendo as manutenções. Isso aí, tem que estar nos seus planos, porque só você cuida da sua saúde. Eu sempre explico que se você não cuidar das varizes, não existe um comprimido que toma, que ela desaparece ou para de crescer. Então todas que estão aí vão ficar para sempre, até os 300 anos na perna, por isso tem que vir tratar.
Isso aí, estamos aprendendo um bom tempo, com todas as medidas de segurança, principalmente os casos mais graves e quem pode vir tratar. Agora a gente já voltou com alguns casos um pouco menos graves, mas a doença a gente tem que cuidar, não pode parar. Tá bom? Aguardamos você. Bom, quem me conhece sabe que eu não faço muito espuma, eu não gosto porque eu tenho uma queixa muito estética dos meus pacientes e eu não pego casos muito graves, são geralmente pessoas com problemas estéticos. Mas vai lá que a gente consegue resolver na própria clínica de uma maneira definitiva num dia só. Úlcera de varizes tem solução sim e precisa de muito carinho e dedicação do médico. Então tem que ir lá fazer o exame de ecodoppler e tratar. Geralmente eles gostam de espuma, mas eu gosto de resolver de uma maneira definitiva. Precisa primeiro fazer o ecodoppler comigo e a consulta. Olha lá, eu tô respondendo todo mundo, tá cheio de varizes, tem que vir na consulta. A gente já voltou com intervalo de 2 horas e meia para cada paciente, vai fazer o exame, tem uma série de condições melhores agora para essa época, agenda lá com a gente. Bom dia também. Médico nenhum sabe responder essa pergunta porque cada perna é uma coisa. Tem gente que tem safena, tem gente que tem veia perfurante, passado de trombose, tem gente que tem só fininha. Tem que ir lá fazer a consulta, ser avaliado, fazer um programa e tratar por 2 meses. Bom, não precisa ter medo, a gente trata, a gente faz o exame na hora e quem não tem condições de fazer com agulha, existe tratamento só com laser, que funciona muito bem, mas demora mais. Então, sendo avaliado, a gente resolve o seu caso. Eu queria que todo mundo assistisse isso, porque esses vasinhos fininhos doem mais, na minha opinião, do que aqueles grossões. Aqueles grossões têm a parede forte, enquanto quem está surgindo o vaso agora sente mais dor do que quem já tem aqueles vasos de 20 anos atrás. Então trata sim. Isso, vasinho deixa a pessoa muito triste, sim. Eu fiz um projeto agora durante a quarentena que eu abri vagas, mas eu abri para pessoas carentes, só que entraram 70 pessoas, então agora a gente não tem mais vaga. Mas um dia você tem que tratar assim e tudo tem jeito, tá bom? Pois é, varizes não tem cura, porém, muitas vezes o médico não consegue enxergar, porque não é culpa dele, tem que ter uma tecnologia muito cara para isso, onde a gente vê as veias por dentro e trata também veias-mãe que o olho humano não está enxergando, e aí consegue manter por mais tempo limpo. Então, isso é muito comum e tem que vir um dia tratar ou comigo ou com algum colega que seja da sua indicação, com segurança para poder tratar todos os vasos que estão nutrindo essas veinhas e também as fininhas. Não é fácil, mas tudo tem jeito, tá bom? Pois é, essa questão de voltar, na verdade as que saíram nunca mais voltam, mas é que nem uma floresta que a gente arrancava só as folhas antigamente. Agora a gente vê a árvore interna e trata ela com laser no consultório. Então garante mais tempo e aí o médico pode proteger. Então, tá precisando tratar. Liga pra gente, agenda o seu horário, tem condições especiais para todo mundo e a gente vai tratar da sua perna de uma maneira especial, que a gente tem foto de tudo antes e depois. Vai ser uma honra. Um abraço. Bom, na nossa clínica então, são desses casos que a gente gosta. Pessoas que já trataram os vasos fáceis, já trataram os vasos médios, só sobraram os dificílimos. E aí a gente assume esses casos e resolve tratando a veia nutrícia e com o Doppler na hora, com o laser na hora. Vai sim. Não, muito pelo contrário, elas são retiradas com laser pela pele. A gente faz o laser na pele, ele mata a veia lá embaixo. Depois a gente faz o líquido, somando os dois na mesma veia, ele trata tanto a veia interna quanto as veias fininhas da pele e melhora a estética. Não fique com medo, a gente faz esse tratamento sem dor, é muito tranquilo e ter cura é muito importante. Então a gente está esperando você lá, tá bom? Só podemos responder valor pelo telefone, não podemos falar por rede social, então a gente pede a pessoa para ligar. É muito simples, a partir das 10 da manhã hoje, porque a gente está trabalhando no horário mais curto. Você liga para lá e tira todas as suas dúvidas. Olá, pode tratar sim, dependendo da fase da trombose que você está. Se você já estiver recuperada e seus fatores de risco vão passar por uma classificação, de acordo com a classificação, você pode sim tratar ou vai ser acompanhada por mais um tempo por seu médico. Tem que procurar um médico. Bom, esse é um caso importante. Você já teve trombose, você tem alguns fatores de risco que aumentam o risco de trombose, mas não para esse procedimento especificamente. O risco é baixo porque o laser é luz e o líquido é pouquinho na pele, mas tem que passar pelos scores, então tem que ser vista por um médico. Se você tiver condição, sempre trate antes. Deixar as varizes na perna é cultivar um problema que estará pior depois da gravidez. Então a gente prefere tratar antes. Lembrando que grávida não pode tratar, então você tem que saber se o seu exame deu gravidez, senão não pode tratar. Boa pergunta, porque ela depende dos hormônios. Nessa fase, os hormônios estão alterados, então as veias inflamam e começam a doer. Para isso é bom tratar essas veias.
Tem uma veia bem superficial e verdinha na lateral da coxa. É possível minimizar isso? Muito provavelmente, inclusive, com o laser no primeiro dia. Às vezes, se ela for muito grossa, talvez precise operar, mas a gente também tem microcirurgia no consultório. Mas essa eu acho que trata com laser de pele. Muito provavelmente sim, mas precisa passar pelos scores e a avaliação do seu médico. Então precisa ver o angiologista, ver que estado que está da sua trombose e sim, pode tratar e tratar das estéticas e cuidar da saúde da perna, que essas veias são uma doença. Bom, essa pergunta eu respondi ali atrás, precisa de 2 meses, geralmente 4 ou 5 sessões. Se for um caso muito difícil, cada caso é um caso, a gente precisa de mais sessões, mas eu mesmo te falo. Se não, e se for cirurgia, aí é diferente, mas tudo tem jeito. Pélvicas, eu sou a favor de tratar clinicamente, tentar ao máximo não colocar em cirurgia. Muitos médicos já preferem já tratar logo, isso é de cada um. Mas a gente consegue bons resultados tratando só clinicamente. Aí tem que conversar com o seu médico o que ele prefere. Vou fazer mais um vídeo aqui, eu adoro responder. E se você chegou até aqui, é porque você está aprendendo, está curtindo. Muito obrigado aí de ter ficado até agora. Eu adoro responder. E vamos embora, se aparecer mais a gente responde. Um abraço. Já operei, tirei vaso, engordei, emagreci, tenho dores nas pernas, o que fazer? Precisa fazer um exame de Doppler e ser consultada por um médico. A sua dor pode ser de outra causa, como coluna, nervo ciático, e se for das varizes, precisa ver se não tem varizes internas, refluxo de safena, essas coisas. Ótima pergunta. Todos os exercícios melhoram as varizes, mas você precisa ter orientação médica, mas a princípio, tudo que bombeia o sangue das pernas melhora a circulação. Então, na minha opinião, é um pouco de mito essa história de que a academia causa varizes. Muito pelo contrário, previne varizes. Nenhum risco, tá bom? Esses vasinhos são quase uma coisa que existe na pele da própria pessoa. A gente consegue tratar eles aqui com laser na hora. Muita gente trata esses por baixo dos seios e por cima, mas risco mesmo não tem nenhum, só estética. Obrigado pelo interesse. Infelizmente a gente abriu na quarentena, eu me senti sensibilizado e como a gente não consegue ajudar de forma alguma, a gente fez uma lista de pessoas que faziam inscrição, mas a lista acabou, a gente vai atendendo pouco em pouco as pessoas e tem uma lista grande. Bom, a gente vai estar aqui pelos próximos 40 anos, se Deus quiser, estamos esperando. Se um dia der, você vem tratar com a gente, ou então aguarda ver se a gente abre uma outra lista, tá bom? Bom, muitas vezes o que pode acontecer é que o médico vai te operar e marca as varizes no centro cirúrgico e aquela específica ele não marcou. Se ele não marcou, às vezes não consegue tirar, acontece com todos os médicos, e aí precisa tratá-la de novo. Para isso é bom ter aquele aparelho de realidade aumentada para identificar. Olá, bom dia, estou de volta. Tenho refluxo de safena e morro de medo de cirurgia. Não precisa ter medo e hoje em dia existem tratamentos que se fazem até no consultório com a fibra laser. Venha na consulta e converse com a gente que a gente resolve isso. Deixar assim que não pode. Resposta: sim. Muitos casos diagnosticados com cirurgia, na verdade, são veias nutrícias que pode ser que seja dentro do limite do laser de consultório, do laser Clax, ou então de uma microcirurgia pequena para uma veia e o resto todo é com laser. Cuidamos sim, com certeza, e se for para fazer em hospital, a gente consegue receber por reembolso do convênio. Então, dependendo do convênio, escreve ali o seu convênio para mim, e eu te digo se a gente consegue o reembolso, e aí consegue tratar no hospital totalmente, com tudo que tem de tecnologia. Por que que dizem que caminhar alivia a circulação, mas eu caminho e fico sem andar depois? Existem várias causas de dor na perna, uma delas é circulação, outra é joelho, músculo, então tem que ver o que está acontecendo, e principalmente caminhar melhora, mas quem tem varizes fica com a perna doendo sim. Isso aí, sempre confie nos seus médicos, porque eles estudaram muito para chegar à opinião que eles têm, e muitas vezes a realidade deles é melhor um tipo de tratamento, a realidade de um outro é melhor outro tipo de tratamento. Confie sempre no seu médico, tá bom? Anemia é um indicador de algum outro problema, temos que descobrir o que está acontecendo. Mas se for uma coisa normal do seu corpo, com certeza pode tratar. E laser com glicose no consultório, ele não ataca a anemia, então assim, não teria uma outra contraindicação não. Bom, isso aí. Quem faz a cirurgia trata as veias grossas, mas depois tem que tratar as fininhas.
A cirurgia é uma excelente solução, muitas vezes até eu preciso fazer, mas quando a gente pode evitar a cirurgia juntando laser com a aplicação, a pessoa tem mais